E aí, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem e se cuidando, né? Que é importante agora nesse momento. Bom, gente, nós vamos iniciar aqui um novo assunto. Esse novo assunto é sobre a Revolução Francesa. Lembrando lá atrás, né, que nós falamos um pouco sobre as revoluções inglesa, depois falamos sobre o iluminismo. Agora nós vamos falar sobre a Revolução Francesa. Para iniciar, eu coloquei aí para vocês o lema da Revolução: Liberté, Égalité, Fraternité. Palavras francesas: liberdade, igualdade e fraternidade. É o que moveu a França no momento revolucionário. E é importante de saber essa revolução porque ela acabou influenciando todas as outras revoluções e mudanças políticas no mundo, ok? Bom, para a gente falar um pouco sobre a Revolução Francesa, é importante a gente saber como que estava a França no momento que houve essa revolução, né? Aí a gente observa uma gravura, né? Essa é uma gravura anônima feita lá na França em 1789 e essa gravura ela mostra o que, pessoal? Um idoso, um velho aí com uma bengala, carregando em cima duas pessoas. O que representa essa gravura? Ela representa a França no momento antes da Revolução, no momento do Antigo Regime. Lembrando que o Antigo Regime era o sistema da monarquia, onde o rei era o rei absoluto que governava com direitos divinos, vindo do céu. Estava sendo o rei porque Deus quis. Então, como que estava a França nesse momento do Antigo Regime? O velho representaria quem, pessoal? Obviamente o povo, os trabalhadores, os camponeses, né? Acima dele, sendo carregado ali, carregado por ele, estavam duas pessoas, um todo de vermelho, com chapéu cheio de pompa, espada, né? Ali, algo no pescoço, aquele um aparamento que ele está usando, seria a nobreza. E o outro seria quem? O clero. Se a gente observar bem, tem uma cruz no peito dele, né? Se observar bem aqui, olha, tem uma cruz aqui no peito dele. Então ele simboliza o clero, ou seja, o povo carregava todo mundo. Vamos atentar aqui ao gráfico ao lado. A gente observa aqui, gente, nesse gráfico ao lado, que na população, o clero, ele representava apenas 2,5%, que é essa pequenininha aqui, ó. A burguesia, né, representaria quem? Esse 13,5%. Também que era pouco, né? Ali a nobreza, né, toda a parte, né, rica, né, da França. E a grande maioria, pessoal, é esse azul, que representava quanto? 84%, ou seja, a maioria da população, o povo, né? Aqui também nós observamos o seguinte, como que era distribuído as propriedades. Observa que, mais uma vez, o azul, o povo, era o que tinha menos. Então, a situação do povo não era uma das melhores. Bom, pessoal, aqui eu coloquei uma pirâmide social para a gente entender melhor como que era a divisão desse estado, né? Nós temos aí o primeiro, o segundo e o terceiro estado. O primeiro estado, pessoal, ele era composto por quem? Pela igreja, pelo clero, né? Que vivia dos dízimos e também controlava o ensino na França. No segundo estado, nós temos aqui o rei e a nobreza. O rei e a nobreza, eles cobravam impostos dos camponeses pelos usos das terras e também recebia tributos por esse uso. Também vivia nas costas do terceiro estado. O terceiro estado era o povo, composto também por parte da burguesia e a sua maioria era camponeses. Esses camponeses, eles tinham que pagar uma espécie de tributo, de imposto, para poder usar a terra e poder produzir. E produzia e tinha que comprar o que ele produzia. E não era barato o que eles compravam,
né? Então, eles estavam ficando exaustos e cansados de trabalhar muito, né? E nunca sair do mesmo lugar, enquanto a nobreza e o clero viviam do bom e do melhor, né? Essa situação começou a mudar. Por quê? Começou a circular na França algumas ideias iluministas. Lembra lá do iluminismo, aonde divulgava os filósofos, conversavam sobre a questão da igualdade entre os homens, a questão de o rei não mandar sozinho, do Montesquieu, a divisão dos três poderes. Então, todas as ideias começaram a circular na França, de que o rei não tinha que governar sozinho, de que as pessoas eram iguais, que as pessoas poderiam comercializar o que ela produzia. Lembra lá da Adam Smith, do livre comércio, de você comercializar, de você dar o preço do seu produto e o rei não interferir? Então, essas ideias começaram a circular em toda a França. E eles se reuniam normalmente em cafés, né? Em bares, em lugares que eram restritos e não podia ser divulgado nem a realeza descobrir, porque era proibido essas conversas, era proibido, o rei não permitia. Mas começou a circular e começaram a distribuir panfletos. E a população começou a conscientizar de que estava sendo explorada. E para ajudar a gente, a França entrou numa crise financeira e política muito grande, muito grande. A população cada dia ficava mais pobre e cada vez ficava pagando mais pelo luxo da nobreza. Na imagem ao lado aí, nós vemos aí um retrato da rainha Maria Antonieta. Olha o luxo e a ostentação do vestido dela, né? O aparato que ela está no cabelo, todo o bordado do vestido. Tudo isso custava muito caro. E quem pagava isso era a população. Eram os camponeses com os impostos, né, com o que produzia. Eles estavam cansados. E para ajudar, a França aumentou os impostos. Por quê? Teve a Revolução lá das 13 colônias, a independência dos Estados Unidos, e a França ajudou na independência. Só que gastou muito. Então ela teve que aumentar os impostos para poder cobrir os gastos com a guerra. E além disso, tinha alguns nobres, pessoal, que tinha muitos privilégios. O que é privilégio? Você ter do bom e do melhor. Enquanto eu como carne, o outro come o quê? Pão seco e água. E olhe lá, né? E muitos desses nobres eram corruptos, desviava a verba, ficava rico nas costas da população, e o povo já estava bem cansado dessa situação. Era algo que já estava passando dos limites. Então o povo começou a se reunir. Olha, temos que mudar. O rei, percebendo que estava aí acontecendo algumas coisas e queria mudar e melhorar a questão das cobranças e tentar fazer entrar dinheiro na França, ele convoca a Assembleia dos Estados Gerais, que era uma assembleia já há mais de um século se reuniam, e ali era composto de deputados e do monarca. Né? Esses deputados eram representantes de cada estado, do primeiro estado, lá do clero, o deputado do segundo estado, do rei da nobreza, e do terceiro estado, do povo. Se reuniram. Só que eles colocaram algumas leis ali, algumas coisas para ser votada, privilegiando quem? A nobreza, que era o segundo estado, e o clero, o primeiro estado. E queriam votar. E como que eles queriam fazer a votação? O terceiro estado queria que fosse votado individualmente. Por quê, pessoal? A maioria, se juntasse de deputados, era do terceiro estado, porque era muita gente representante. A minoria era o segundo e o primeiro estado. Só que se juntasse o primeiro e o segundo estado, eles formavam maioria. Então, o que o primeiro e o segundo estado queria fazer? Que votasse por estado e não individual. Olha só a sacada deles. Ou seja, junta o primeiro e o segundo estado, dá 2 votos contra 1. Ou seja, ganhamos. Vamos manter os privilégios e deixar do jeito que está. O terceiro estado, os trabalhadores, os camponeses, a burguesia, não concordaram. E o que eles fazem? Eles se retiram da Assembleia, viram as costas e saem. A gente não concorda, estamos saindo daqui. Se reúnem entre eles e constituem, fazem uma Constituição, né? Fazem uma Assembleia Nacional e criam uma Constituição. O rei se sente pressionado,
porque eles são a maioria. E o que o rei faz? Reúne um comitê e reconhece essa Assembleia Constituinte, que fez as leis, umas novas regras, e reconhece essas novas regras, fazendo parte das leis da França. Então o rei acaba aceitando para poder manter o privilégio e manter-se no poder. Porém, isso, gente, não adiantou muito, porque a crise continuava, né? Principalmente a falta de alimento, gente. A crise de abastecimento tornou-se muito grande. O que o povo faz? Não tem comida, gente? Nós temos os nobres que têm lá as despensas cheias, temos os comércios lotados. O povo vai para a rua. O povo começa a saquear. Exatamente. Começam a saquear, entrar em lugares, derrubar, tacar fogo, pegar, assaltar plantação, e o povo está com fome. Eles estavam com fome, estavam cansados de ter trabalhado tanto e não ter o que comer. Eles fazem isso, invadem tudo e começam a saquear. E aí, para agravar a situação, o que eles fazem? Eles tomam no dia 14 de julho de 1789 a Bastilha. O que era a Bastilha? A Bastilha era um local onde o rei prendia as pessoas que eram contra a monarquia e também armazenavam armas. Então o povo invade essa Bastilha, que é uma fortaleza, solta esses presos políticos que eram contra a monarquia, pegam as armas e vai para a rua. Aí com as armas na mão, aí acabou. Eles invadem todas as regiões, ali se junta com camponeses, com proletário, e aí eles acabam saqueando casas, eles matam nobres, aristocratas, eles fazem uma verdadeira, né, reviravolta na França. E isso sai do controle, totalmente sai do controle, e a França começa essa mudança brusca a partir dessa grande violência que teve que acontecer porque o povo já estava cansado e queria mudança. Passando esse momento intenso da Revolução, pessoal, a Assembleia Constituinte, que era controlada pela burguesia mercantil e industrial, aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Eles criaram uma declaração onde tinham 17 artigos que falava de como a França deveria ser governada a partir daqueles artigos e como era a situação do homem e do cidadão francês. Quais eram esses artigos? O primeiro, os homens nascem livres e são iguais em direitos, ou seja, o clero não é melhor que a nobreza não é melhor que o camponês, todos são iguais em direitos. Terceiro artigo, o princípio de toda soberania reside essencialmente na nação. A nação é todo o povo, né? Ou seja, o rei, o governante, quem quer que seja, não é maior que a nação. O povo é soberano, o povo que escolhe, o povo que vota, o povo é quem decide. Ninguém deve ser maior que a nação, ninguém deve ser maior que o povo. O quarto artigo, a liberdade consiste em poder fazer tudo, desde que não prejudique o outro. Então você é livre para fazer o que quiser, não prejudicando o próximo, você está no caminho certo. O sexto artigo, a lei deve ser a mesma para todos, ou seja, para proteger, ou seja, para punir. Então ninguém está acima da lei. O rei está abaixo da lei. O clero está abaixo da lei. O camponês está abaixo da lei. Todos estão abaixo da lei. Cometeu algum delito, algum crime, vai ser punido igualmente. Todos estão ali abaixo dessa lei. 11º artigo. A livre comunicação das ideias e das opiniões. Até então, era proibidas as reuniões, as ideias contrárias à monarquia. Agora não, todos são livres para comunicar, para falar, para escrever, para divulgar, desde que você seja responsável por aquilo que você fala e por aquilo que você escreve. Mas você é livre para falar suas ideias. Até então, isso era proibido. E isso moveu toda a mudança que aconteceu na França a partir desse momento. A França, então, agora entra num novo momento. Não tem mais o rei absolutista, aquele que manda sozinho, e passa a ser uma monarquia constitucional.
ok? O rei, ele se sente meio pressionado e tenta fugir. Ele não consegue, ele é obrigado a aceitar essa monarquia constitucional, que não é mais uma monarquia absoluta, onde o rei mandava sozinho. Agora o rei vai governar junto com o povo e para o povo, e vai ter que respeitar as leis. E eles reorganizam essa forma de governo, dividindo ela em 3 poderes. Lembra lá do Montesquieu? Executivo, o poder que o rei exercia, o legislativo, que era composto pelos 745 deputados, pelo voto censitário, só votava quem tinha dinheiro e quem tinha terra, mas já podia votar, e o terceiro poder seria os juízes, que eram eleitos. Então, essa era agora uma monarquia constitucional. Aqui nós temos uma gravura. Nessa gravura, nós observamos aqui o rei Luís XVI assinando aqui essa nova Constituição, ou seja, eu estou abaixo dela e tenho que obedecer a ela. Você acha que o rei gostou disso? Não. Ainda assim, a França existia uma camada a mais pobre da população que ainda não estava contente com essas novas reformas estabelecidas pela Constituição. E quem eram essas pessoas? Eram chamadas de sans-culottes. Por que sans-culottes? Porque eles eram sem culotte. O que é culotte? É uma calça, né, que vai até o joelho e não vai até o final da perna da gente. Isso se chama uma calça sem culotte. É tipo uma bermuda, só que eles usavam esse tipo de calça e vinha com a meia até em cima, aquele sapatinho, era a calça dos nobres. E eles eram sem culotte era a calça comprida. Essa camada mais pobre da população, eles estavam insatisfeitos com essas reformas, porque eles ainda achavam muito caros os alimentos, as taxas que eles tinham que pagar eram muito altas, e eles queriam uma república francesa. Queriam que o rei saísse e fizesse uma república, e todos pudessem votar. Porque até então o voto era censitário, quem votava era quem tinha renda. Quem não tivesse renda não podia votar. E os sans-culottes não tinham renda, eram pobres. Eles também queriam votar. Eles queriam uma transformação radical, sem rei. República e nós votamos e vamos mudar as regras. Aqui ao lado nós vamos observar uma figura de um sans-culotte ali, né? Vocês percebem que ele está com uma calça comprida, né? Com um barrete na mão, ali duelando provavelmente com um nobre, com sem culotte aqui, ó, tá vendo a calça dele? Vai até o joelho, sem culotte. Eles estão ali entrando em conflito, ou seja, constantemente esse conflito ainda era muito latente na sociedade francesa. Eles ainda não estavam satisfeitos com essa mudança, queriam mais mudanças. Depois que essa nova Constituição começou a funcionar, essa Assembleia Nacional Constituinte, ela foi substituída por uma Assembleia Legislativa. E aí surgiram, gente, vários grupos políticos. Dentre esses grupos políticos que surgiram, nós temos os jacobinos e os girondinos. Quem são os jacobinos? Eram os membros da pequena burguesia. Eles queriam a igualdade perante a lei e defendiam a república e a execução do rei. Isso mesmo. Matar o rei e vamos implantar a república. Eles queriam uma mudança radical, assim como os sans-culottes. Os girondinos eram os políticos mais moderados. Eles queriam a mudança mais devagar, sem que prejudicasse a burguesia rica mercantil e os nobres liberais, os profissionais, os advogados, os médicos, né? Queriam que fosse tudo devagar e mantivesse os privilégios dessa burguesia rica. Eles entravam em conflito constantemente. E para ajudar, tinha um outro grupo, pessoal, outros grupos que também estavam ali permeando esse meio político da França. Quem eram? Os Cordeliers, Planície ou Pântano e os monarquistas constitucionais. Quem eram eles? Os Cordeliers, eles queriam uma mudança radical, igual aos jacobinos e igual aos sans-culottes. República, execução do rei e reforma agrária. A reforma agrária, eles queriam que distribuísse as terras para quem não tivesse terra. A Planície ou Pântano era um grupo que nem era aqui e nem era aqui, ficava no meio, ficava ali, hora de um lado, hora do outro, mas estavam sempre defendendo ali o lado
dos girondinos, mas eles estavam no meio, no centro, né? Não sabe o que é. E era um pequeno grupo. E tinha o terceiro grupo, que eram os monarquistas, que defendiam a volta da monarquia e o poder absoluto do rei e manter a ordem que já existia. Esses grupos estavam em conflito constantemente, mas destacavam mais os jacobinos e os girondinos, que estavam em constante conflito. Finalmente, pessoal, a República Francesa acontece, em abril de 1972. A França entra em guerra contra a Áustria e a Prússia. Nessa guerra, o que o Luís XVI, o rei, estava torcendo? Para que a França perdesse e restabelecesse o poder do rei, porque ele era a favor de voltar ao poder. A França perdendo essa guerra, ele ia voltar a ser rei novamente. Só que deu ruim. A França não ganhou a guerra porque a população saiu às ruas para defender a revolução e não permitir que essas mudanças acontecessem. Cercaram o Palácio de Versalhes, o Palácio de Versalhes não, o Palácio das Tuileries, e lá prenderam o rei e sua família. Prendendo o rei e a família e acusaram o rei de traição, porque o rei estava meio que por detrás apoiando essas invasões da Áustria, da Prússia, da guerra, para poder retomar o poder. Acusaram o rei e tiraram ele do poder. Imediatamente eles convocam novas eleições, fazem o voto geral, ou seja, todos podiam votar, né? Masculina de todo homem podia votar, sem restrição de renda, e elege um novo representante que seria o presidente, e não teria mais reis. E aí então é proclamada a República Francesa. Aqui nós temos uma imagem, essa imagem representa o símbolo da República Francesa, onde uma mulher está aqui segurando um barrete com uma bandeira, né? Essa touca vermelha simboliza aí a liberdade, e aqui a bandeira francesa, né, com as cores aí da França e o povo aqui em volta desse momento onde aconteceu a proclamação da República Francesa. O que aconteceu com o rei, gente? O rei, como disse para vocês, eles acabaram descobrindo que o rei estava conspirando contra a monarquia constitucional, contra a forma de governar, não queria a república, estava ali ajudando outros países a entrar em conjunto para tomar o poder novamente na França. Eles descobriram isso. Eles investigaram o rei, fizeram um longo processo e o rei acabou sendo condenado, exatamente. Foi culpado de traição e condenado à morte. E foi levado à guilhotina. A guilhotina é este equipamento aqui, né? Onde tem uma lâmina. Essa lâmina, ela desce e acaba decepando a cabeça da pessoa. Exatamente. Eles fizeram isso em praça pública para mostrar para quem quisesse retomar o poder de ser novamente um monarca, um rei na França, ia acontecer isso. Que a França não ia voltar atrás e ela ia ser uma república. Eles guilhotinaram o rei em praça pública. Depois de um tempo, guilhotinaram a sua esposa Maria Antonieta. Foi bem tenso a situação. E o povo aplaudia. Ou seja, nós não queremos mais rei. E a França nunca mais voltou a ser a mesma depois daquele dia. Nós temos aí agora uma participação bem interessante das mulheres. Sim, as mulheres elas tiveram uma participação muito presente nesse momento da Revolução Francesa. Muitas fundaram clubes políticos, encabeçaram protestos, participaram de ações armadas, discutiam e discursavam no parlamento. Essas mulheres estavam tendo uma espécie de abertura no momento dessa mudança na França, né? Teve uma em especial, a Marie Gousset, né, que escreveu uma declaração dos direitos da mulher cidadã, que era um manifesto reivindicando a igualdade das mulheres e dos homens.
né? Porque ela não achava que a mulher era menos que o homem, já que são todos igual perante a lei, a mulher também tem que ser igual, né? Então, muitos benefícios foram acontecendo por conta desse movimento das mulheres. Um dos benefícios aí que acabaram sendo colocados e implementados na Constituição foi a questão do divórcio. Sim, até então, essa questão do fim do casamento, ela era uma coisa restrita. A mulher, ela era deixada de lado e colocada como a margem da sociedade por questão dessa separação. Agora não. O divórcio, ele vai reconhecer que tanto a mulher quanto o homem pode pedir o divórcio. Não é só o homem que pode. A mulher também pode pedir, porque ela também é igual. Porque até então, se a mulher pedisse, ela estava perdida, era proibido. Agora não mais. O divórcio agora é permitido. Então, isso foi uma das conquistas que foi colocado na Constituição por conta da movimentação das mulheres. Só que isso, pessoal, não foi muito adiante. Não foi. Depois que passou a Revolução, que tudo se acalmou, né, as mulheres, elas continuaram se movimentando, né, reuniram aí, fizeram um novo documento, assinado por mais de 200 mulheres, que elas queriam participar das lutas também, ao lado dos homens e da Guarda Nacional. Elas queriam igualdade em tudo. Só que esse pedido foi negado, pessoal. Em pouco tempo, eles começaram a transformar essas conquistas das mulheres em opressão, começaram a perseguir e a proibir muita coisa. E as mulheres acabaram sendo perseguidas porque o grupo muito que estava no poder estava com essa mentalidade de que a função da mulher é apenas cuidar da família e cuidar da casa. Se a mulher começar a fazer outras coisas, ela não vai ter tempo para cuidar do filho, cuidar do marido, que a gente sabe que não é verdade, né, pessoal? Nós vemos hoje em dia quantas mulheres chefes de família cuida do filho, do marido, trabalha fora, faz muitas coisas, nem por isso ela deixa de ser mãe. Ela até mais que o homem muitas vezes, porque ela faz muita coisa, tem 3 jornadas, trabalha em casa, trabalha no serviço e cuida dos filhos, né? Ela sai às 7 horas da manhã e vai dormir meia-noite. Então, essa justificativa de que a mulher não poderia constituir família, a gente vê hoje que não é verdade. Mas naquele momento, para eles, era impossível. A mulher tinha que sim cuidar da família e constituir ali toda a sua família e cuidar dos filhos do marido. Por isso, não permitiram mais esse tipo de igualdade entre as mulheres. E ainda mais, numa próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre essa questão do período do terror, muitas mulheres acabaram sendo até guilhotinadas. Sim, pessoal. Começaram a perseguir e muitas mulheres começaram a querer conquistar alguns direitos, acabaram sendo guilhotinadas, que é um próximo assunto aí, que é a política do terror, que nós vamos conversar numa próxima aula. Ok, pessoal? Bom, por hoje é só. Nós vamos encerrar por aqui. E assim, quero dizer para vocês que estou aberto, vocês podem me perguntar o que vocês quiserem através do fórum do Aulep ou pelas redes sociais, tá ok? Até mais, pessoal. Tchau.